Voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando agora no Janela do Céu para a segunda parte, onde a Isabela vai contar aqui pra gente o resto, né? Aquilo que o Senhor concluiu na vida dela. A gente já conheceu um pouquinho da história, né? Uma vida ali com luta contra a depressão, né? Dificuldade de se manter talvez no Senhor. Mas agora, então, a gente já viu que ela conheceu o Senhor e que o Senhor começou uma obra, né? Através da maternidade, ela estava comentando aqui com a gente. E ela vai concluir pra gente saber, então, como que o Senhor fez essa obra. Amém. Então, aí, como eu tava falando, né, aí eu logo engravidei depois de me casar, e o Senhor foi colocando ordem, né, irmãos, na minha vida. E eu já não vinha tomando medicação. Só que logo em seguida, assim, que eu passei uma gravidez muito difícil, minha primeira gravidez foi muito difícil, porque eu tava ainda uma carga, acho que espiritual negativa, de demônios mesmo, muito intensa. E eu comecei a me rebelar internamente contra o Senhor, contra a minha vida, porque eu tinha outros planos, porque eu achava que eu deveria ter filhos depois, né? E o Senhor mandou assim em seguida, né? E hoje eu enxergo de outra forma. Mas na época eu fiquei muito assim, com o coração endurecido. E eu comecei a me fechar para as coisas do Senhor. Então aqui a gente acompanhava os cultos virtualmente, né? A gente se reunia semanalmente para assistir, tinha sempre o grupo familiar na casa dos meus pais, a gente se mudou, moramos hoje no mesmo terreno, então a congregação aqui era praticamente só a gente mesmo, né, e eu comecei a me retrair, me fechar, me rebelar, e as características negativas do meu temperamento, que eu sou uma pessoa de temperamento que a gente fala melancólico, né, então eu sou muito introspectiva, tenho problema com ira, muita misericórdia, sou pessimista. Então essas coisas começaram a se acentuar, porque eu estava longe das coisas do Senhor, né? E até então, o que eu tinha acesso era, no grupo familiar a gente assistia o Nutrivídeo, né? Era mais essas mensagens assim do grupo familiar e os cultos que a gente acompanhava pelo Voxel, né? No canal lá no Pão de Judá. De algumas cidades, né? A gente alternava. E eu comecei a me fechar, e aí realmente, irmãos, eu bloqueei para as coisas de Deus, comecei a ficar muito revoltada, muito rebelde, a ponto de eu comecei a ter explosões recorrentes de ira, né? De descontrole. E aí é a parte agora que assim, é a parte mais forte, né? Do meu testemunho. Que foi quando um dia eu tive uma explosão, assim, um descontrole, um rompante, e eu fiquei muito mal, né, porque eu me sentia muito culpada quando eu reagia dessa forma. E eu vim almoçar na casa dos meus pais, e eu estava sentada na cadeira, logo após o almoço. De repente, meu pai estava na minha frente, minha mãe do meu lado. Eu olhei para ele, e aí eu comecei a meio que sair de mim. E eu caí no chão. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu saí de mim de olhos abertos e caí no chão. E tipo, foi um desmaio. Fiquei uns 2 segundinhos assim, meio que, não inconsciente, mas meio apagada. Fui voltando. E aí eu entendi que alguma coisa muito estranha estava acontecendo, porque eu estava com a saúde perfeita até então, né? E foi uma coisa tão forte que meus pais na mesma hora me pegaram, me colocaram no carro, que eu comecei a ficar respirando assim muito acelerado, ficar muito nervosa, e me levaram para a emergência do hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava um pouco assim, aérea, né? Foi só um desmaio, né? Aparentemente. E aí, quando meu marido chegou, eu meio que não reconhecia ele, sabe? Eu comecei a ficar tipo meio estranha, assim, eu não reconhecia, meio pânico de vê-lo. E aí o médico me atendeu. E aí, nesse ínterim, assim, eu tive mais um outro desmaio. Mesma coisa, meu pai falando, eu vinha e, apagava. E aí, o médico, no final, diagnosticou que era uma desidratação. Tomei uma bolsa de soro, voltei muito estranha e muito nervosa para casa, mas voltei. Na mesma noite, eu vim de novo comer aqui, lanchar com os meus pais.
e aconteceu igual. E aí o meu pai olhou para mim e falou: o seu problema é espiritual. E eu falei: realmente, meu problema é espiritual. Pega uma Bíblia, por favor. Aí eu me agarrei, irmãos, com essa Bíblia. A gente veio para a sala. E foi uma sessão, assim, de tipo... Uma guerra espiritual. Foi o que aconteceu. Né? Eu fui possuída ali mesmo, né? Por demônios. E tinha rompantes e gritos. Parecia até coisa de filme, irmãos. Mas realmente isso aconteceu. E meus pais oravam por mim, meu marido veio, ele estava no trabalho, veio correndo, meus irmãos, e realmente foi algo assim muito forte, que eu não sei nem, consigo nem até passar com palavras, né? Mas eu sei que todo mundo tentava assim, tipo, me exorcizar, né? Impor as mãos, orar, e eu continuava tendo aquelas convulsões, né? Aquelas reações que realmente eram espíritos malignos ali, que o Senhor permitiu que se manifestassem. Foi quando a minha mãe ligou para o irmão, que é presbítero, né? O irmão Eduardo, lá em Piratuba, e ele falou, deu algumas orientações, e ele falou: olha, se os irmãos estão orando por ela e ela não está conseguindo se estabilizar, isso é algo que tem que vir dela. Então eu peguei, sentimos assim de abrir uma oração do aplicativo, eu não me recordo exatamente qual era, mas uma oração doutrinária, e eu comecei a orar, e eu era uma luta, irmãos, era uma guerra espiritual, aquelas coisas tentando me tomar, e eu tentando, tipo um cabo de guerra mesmo, que o Senhor estava no comando, e hoje eu tenho consciência que eu permiti, assim, o Senhor não fez nada forçado, né? Eu confiei que era uma obra de Deus mesmo. E aí, eu orando a oração do aplicativo, eu consegui me, assim, voltar, né? Depois de algumas horas ali de luta mesmo, todo mundo orando, clamando, louvando, orando salmos, foi algo muito forte. E eu passei, irmãos, cerca de 7 dias numa luta espiritual muito intensa, né? O Senhor, eu acredito que o Senhor abriu um canal espiritual dentro da minha mente. E eu comecei a ter certas revelações. E em alguns momentos, esses espíritos malignos vinham para me tomar, né? E quando eles vinham para me tomar, eu começava a orar em línguas por horas. Lia salmos seguidos, foi uma batalha espiritual muito grande. E foram, os primeiros 7 dias foram muito intensos, e depois isso foi melhorando, foi mais ou menos cerca de 1 ano ali, com essas sensações que eu tinha, de ver, de ouvir, né, de sentir coisas que eu pedia para o Senhor cessar aquilo, porque eu entrei numa espécie de um vale profundo mesmo, em que o Senhor me mostrava coisas, mostrava do que Ele estava me libertando, me direcionava para orar, me direcionava para ler a palavra, né? Eu voltei a congregar, né? A participar dos grupos, porque eu tinha necessidade, porque eu estava anoréxica espiritual. E aí eu descobri, nesse momento de muita aflição, irmãos, e muito sofrimento, que o Senhor me quebrou, né? Porque eu fui quebrada mesmo. O que é o Ministério Menorá? O que é o aplicativo Pão de Judá? O que são os louvores? Eu escutava louvores 24 horas dentro da minha casa. E isso foi me libertando, o Senhor foi libertando o local, foi libertando dentro de mim, foi, acredito que, libertando de maldições hereditárias, coisas da infância. O Senhor foi fazendo uma limpeza, uma obra, o Senhor jogou uma bomba mesmo, né? E que foi presenciado principalmente pela minha família, meus pais, meus irmãos, meu marido. E todos foram muito trabalhados com essa situação. E o Senhor me libertou por meio de muita dor e muito sofrimento, porque realmente era desesperador, né? Era um contexto de desespero, assim, espiritual que eu vivia. Mas eu voltei a me alimentar na dor, né? Voltei a congregar, voltei a amar as coisas do Senhor, conheci o que é o Ministério Menorá, ouvia pregações como que fosse assim para me alimentar mesmo, minha alma estava sedenta de Deus. E algo
o Senhor fez assim de tão grande que eu nem alcanço, irmãos. Mas eu passei por muitas situações de me humilhar mesmo, né? Eu passei a ligar para todas as pessoas que eu achava que tinha magoado para pedir perdão, para consertar com elas. Ao mesmo tempo, experimentei alguns episódios de loucura, de querer enlouquecer, né? Mas o Senhor sempre esteve presente, sempre eu tive a certeza que Ele estava no comando. E eu cheguei a orar e pedir: Senhor, fecha esses canais, eu não quero ver, eu não quero sentir. E o Senhor dizia que ainda não. Então foi um processo de batalha espiritual longo, essa parte mais intensa, que eu sentia as coisas mais assim, quase que palpavelmente. Durou alguns meses, sempre ouvindo muito louvor e orando, e na batalha espiritual mesmo, porque o Senhor tinha dito dentro de mim que o meu problema não era psiquiátrico e que eu não ia resolver isso numa clínica, que eu ia resolver batalhando na oração, batalhando no louvor, né, como Josafá, né, tem até aquela passagem bíblica que o Senhor, ele não tinha o que fazer e o Senhor manda ele louvar, né, e é o Senhor que foi lidar com aqueles exércitos, né, com aqueles demônios. E o Senhor limpou, irmãos, muitas coisas, né, dentro de mim. E eu pude também passar a ter um coração mais aberto para as coisas do Senhor, né. E desde então, isso foi no ano de 2020, no meio de junho de 2020, que aconteceu essa bomba aí. E aí, mais ou menos um ano depois, as coisas já estavam mais calmas. Não aconteceram mais episódios, embora eu tenha vivenciado muito medo, né, dessas coisas serem recorrentes. Conversei com muitos irmãos, busquei conselhos, mas o Senhor sempre esteve ali. E foi, acredito que nessa situação na minha vida, que eu realmente conheci um pouco mais quem é o Senhor Jesus, né? Que é um Senhor justo, um Senhor fiel e um Senhor de misericórdia, porque por mais, irmãos, que eu tenha sofrido muito, muito intensamente no meu íntimo, o Senhor nunca me abandonou. Enquanto eu estava mais fraca, é que eu era forte no Senhor, né? Então é claro que o Senhor continua me trabalhando muito, a questão da minha vaidade, a questão da minha autossuficiência, a questão, tantas questões, né, irmãos, que são tão difíceis, o perdão, que eu tenho muita dificuldade com a questão do perdão, mas o Senhor me mostrou muitas coisas nesse período, e eu acho que o que mais me chocou é o quão grave é a apostasia, porque eu estava apostatando, eu estava deixando as coisas do Senhor, eu não queria mais saber voluntariamente, e o Senhor me resgatou como por um fio, e foi muito difícil o Senhor manter a minha alma ali na videira. Então, uma grande ensinamento que eu tenho é que a gente não pode dar espaço para apostasia. E ela começa lentamente, sorrateiramente, né? Mas hoje eu continuo, como eu falei, sendo trabalhada ali, né? Todos os dias, mas eu recebo muito melhor o ser mãe, recebo muito melhor as coisas de Deus, o valor que elas têm, né? O Senhor tem me ensinado a ser menos materialista, né? Menos cheia de mim, né? Mas o ego é muito grande e eu acredito que a obra só o Senhor alcança a dimensão, assim. Mas sou muito grata por tudo, mesmo diante de tanto sofrimento, né? Só foi por meio do sofrimento que o Senhor conseguiu me trazer de volta e me dar uma nova chance mesmo de estar ligada com Ele até o fim, se eu quiser, né? Que Ele não impõe nada. Muito tremendo, Amém. né? Isso aí que tu compartilhou. De que foi os materiais, né? O aplicativo, a mesa que a gente chama, né? Aquilo que a gente se alimenta, que manteve, né? Que trouxe essa libertação, mesmo de coisas que talvez trouxesse lá da infância, né? Que às vezes a gente até ignora. Pensando, mas já faz tanto tempo, não tem mais diferença na minha vida isso, né? Mas com certeza, né? O Senhor faz uma obra completa, né? Vai desde a infância, tudo que a gente precisa, Ele vai mudar, né? Ele vai transformar. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho também, um pouquinho mais profundo, essa relação com a mesa do Senhor, né? Com os materiais, aplicativo, louvor. O que era que tu sentia quando estava nesse momento de aflição, né? Dá pra dizer, de dor, quando ia se alimentar, né? Como é que era essa relação com a mesa do Senhor?
Irmã, eu sentia duas coisas principais. Eu sentia que só ali eu estava protegida, porque eram muitos ataques espirituais. Eu quase podia, né? Senhor, por misericórdia, eu não via assim visualmente, mas eu sentia e ouvia praticamente tudo, né? E eu sentia que eu estava protegida com a mesa, e eu sentia um alívio mesmo, e eu sentia que o Senhor estava fazendo, enquanto eu estava ali, né, eu não podia fazer nada, quem fez tudo foi Ele, mas antes Ele não tinha espaço nem para eu ligar o aplicativo, nem para eu ligar uma pregação, tamanho, meu coração estava tão fechado, que o Senhor, acredito que iria, né, talvez se aproximar, me ajudar, diante do meu sofrimento, né, porque a gente está rebelde e cheio de rejeição, é muito sofrimento, mas ele não podia, porque ele não tinha espaço. Só que aí abriu uma luz, e aí, irmã, eu orava as orações doutrinárias, e aquilo ia me libertando, e aí eu ouvia as pregações do ministro, e aquilo ia me alimentando, ia me curando, sabe? Eu ia sendo, como o louvor fala, tipo, purificarei pela lavagem da água pela palavra. Então eu precisava da palavra para o Senhor ir me limpando sabe? E foi realmente o aplicativo, momento da oração, eu ouvia sempre, rádio, deixava sempre ligada. Os louvores que eu ouvia eram dos judaítas, eram até uns louvores antigos que o irmão Sérgio cantava, deixava tocando no radinho, e eu sentia basicamente, principalmente uma proteção muito forte, porque existe um fluir espiritual divino na mesa, inalcançável, assim, é uma coisa maravilhosa que o Senhor nos dá, assim, a gente às vezes passa batido, né? E principalmente esse alívio, porque eu estava em profunda aflição, então quando eu tocava as coisas do Senhor, eu me sentia aliviada. Eu acho que eram principalmente isso, assim, e alimentada, né? Muito alimentada, porque eu estava desnutrida. É muito incrível aí tudo que tu compartilhou, né? De situações desde a infância, daquilo que o Senhor te proporcionou durante a vida, né? E com certeza o Senhor não acabou essa obra, né? A gente sempre continua até o final, tendo esses trabalhares, né? Tendo essa vida com Cristo, porque não dá pra largar, né? Como tu compartilhou, o Senhor nos puxa de volta, né? Ele tem esse amor por nós e tá sempre ali nos resgatando, nos puxando, mesmo que a gente não consiga ver no momento, né? Como tu compartilhou antes, né? Tu só conseguiu ver depois aquilo como algo bom, né? Ou como algo que realmente fosse para auxílio, né? Então eu agradeço aqui o teu testemunho, né? De vir compartilhar aqui com a gente, porque com certeza muitas pessoas podem se identificar com isso, né? Talvez que ainda não tiveram essa experiência maravilhosa que tu teve de libertação, mas que tá assistindo aqui, né? E que busca isso. Então, queria que tu deixasse as considerações finais, um tchau, né? E eu agradeço por tua participação aqui. Amém. Eu tô, assim, muito feliz de poder compartilhar a minha história com o Senhor, né? Eu sou muito grata todos os dias por tudo, assim, que o Senhor já fez, né, na minha vida, na vida dos irmãos, que é possível a gente ver que a obediência realmente é o melhor caminho, sabe? Quando a gente resiste, a gente só tá fazendo mal pra gente, né? Para aqueles que nós amamos, também para o corpo, para a obra, e que a gente possa confiar mais, né, na palavra, confiar mais no que é ministrado, porque é para o nosso bem, assim, né? É nós que precisamos estar ligados ao Senhor, né? Então, obedecer dói, mas vale a pena, né? Porque é aquele ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. Pela dor é mais sofrido, né? Acredito que para os dois lados é sofrido. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para receber mesmo com amor as palavras que nos são transmitidas e aproveitar a mesa, porque existe um poder de Deus ali, muito amor de Deus fluindo para os seus filhos por meio dessas ferramentas. Isso aí, então a gente fica por aqui com mais um testemunho, mais uma história aqui no programa Janela do Céu e te esperamos na próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Janela do Céu.